O time do Flamengo começou um jogo sem inspiração, como a gente falou aqui no final do primeiro tempo, virou com o esforço do Gabigol, falhas adversárias, falha do goleiro adversário que ajoelhou para o Gabigol chutar e depois aquele pênalti horroroso cometido pelo zagueiro do Fortaleza. Mas no segundo tempo parece que o time abriu mão, assim como com a mesma postura com que parece ter aberto mão, né, do campeonato, o Flamengo abriu mão do jogo hoje também contra o Fortaleza. Roberto Nazário e Petit, o que aconteceu com esse time, hein? Que coisa ridícula. Esse gol no final aí foi surpreendente. Que zaga medonha hoje do Flamengo. A gente teve uma zaga que acho que ela não foi para Fortaleza, né? E eu vou repetir o movimento que eu vi agora, e foi um dos mais patéticos. Aliás, foi o mais patético do jogo. O senhor Léo Pereira, no meio da área, a bola vem lá de fora, ele com a mãozinha para trás, a bola passa, ele faz assim, cara, ó. E aí ele fica esperando, ele para. Dois jogadores do Fortaleza, o camisa 8 e o outro eu não vi quem foi, chegaram na frente dele. Ele ficou, o chute saiu, ele fez assim, ó. Ele ficou olhando, cara, não entendi isso. E aí o Flamengo, aliado à falta de organização, o Caio Alexandre que chegou na bola, o outro jogador eu não vi, mas o Flamengo hoje teve falta de organização total, né? E aí o Flamengo foi refém da sua total falta de aplicação também. Hoje o Rodinei voltou no modo Rodinei. Hoje o Léo Pereira, ele tomou um drible... Léo Pereira e Rodinei são duas bombas de relógio, né? Pode até ter boa fase, mas vão mostrar quem são. Eles voltaram ao modo ok, né? O modo on, porque eles estavam em modo off. O Léo Pereira tomou um drible em que o jogador estava a 2 palmos da linha de fundo. Ele tomou um drible exatamente naquele... inadmissível o drible que ele tomou. E aí aconteceu o segundo gol. Então, assim, o Flamengo... eu já estava vendo que, pela entrada do time em campo e tal, que a gente estava sem absoluto controle do meio de campo. E esse jogo, aliás, alguns jogos atrás, já era para a diretoria estar com a seguinte meta, o seguinte pensamento: precisamos urgentemente de 2 substitutos para Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Flamengo sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, e aí ainda acabou com o problema de não ter o Vidal. Então hoje a gente não tinha Vidal, a gente não tinha Arrascaeta, a gente não tinha Everton Ribeiro. O Flamengo no meio do campo inexistiu. O Flamengo não conseguia segurar a bola. O Flamengo voltou para o segundo tempo com 2-1 e era manter o jogo tranquilo, que a gente estava vendo no primeiro tempo, em que o Flamengo teve 70% de posse de bola. Continua com 73%, mas a gente viu que da metade do segundo tempo para frente, o Flamengo se perdeu absolutamente. Perdeu tudo, perdeu a estribeira, perdeu o anzol, perdeu a linha, perdeu o peixe, perdeu o caniço, perdeu tudo. E a gente foi ficando envolvido, foi sendo amassado, caras chegando. Tem alguns jogadores que a gente já espera, né? Tipo Rodinei e Léo Pereira, para mim, não enganam. Uma hora vão entregar, uma hora vão fazer meta. Agora, alguns outros jogaram mal hoje, que a gente espera mais, né? Tipo, o Davi Luiz não foi bem. O Santos teve umas falhas, como essa rebatida horrorosa ali. Mas pior do que isso, sabe quem eu destacaria hoje, que jogou muito mal, entregou várias? João Gomes. É novo, é moleque, tá aprendendo ainda, tá ganhando experiência. Mas esse último gol mesmo, o corte que ele levou e ficou com aquela bunda pesada lá para correr, para marcar o cara do Fortaleza, cara, foi vergonhoso. O moleque tem 21 anos, não tem 40, né? Não pode levar um corte daquele, tá de brincadeira, né? Ele entrou vendido na jogada, né? E eu acho até no lance do gol que o Petit tinha falado, que ele tomou o drible e não fez a falta, era até por conta dele estar pendurado. E aí, logo depois, ele tomou um terceiro amarelo, né? E não vai jogar a próxima partida contra o Flamengo. Hoje o Flamengo foi uma negação.
né? A gente pensou até que quando virou o jogo para 2-1 iria colocar o resultado com mais tranquilidade. Eu até falei no intervalo. Acho que o Fortaleza vai adotar uma postura lá atrás, com as linhas baixas, e vai continuar tentando jogar por uma bola. Foi o que a gente viu, só que da metade do segundo tempo para frente a gente viu um Flamengo que se desorganizou, sentiu, eles fizeram o segundo gol, aí pronto. E aí foi igual aquele filme Terror nas Alturas, né? Fogo na torre, enfim. A gente Cara, viu um Flamengo perdido. eu fiz uma pergunta ali no Twitter agora, Nazário. A galera tá ali respondendo. Estaria Dorival Júnior virando abóbora, tal qual Renato Gaúcho? É praticamente Não, ao mesmo tempo que o Renato começou não, goleando, mas começou olha tudo só, bonito, mas aí aí existe depois uma começou a diferença, cair, né? sabe? Não, mas aí existe uma diferença. Olha só, hoje a gente estava sem Everton Ribeiro, a gente estava sem o Arrascaeta, a gente estava sem o Pedro, a gente não tinha Vidal, então a gente não tinha o Cebolinha, que poderia entrar. Então, hoje a gente estava. Por exemplo, hoje a zaga não funcionou. Davi Luiz não estava jogando bem, Léo Pereira, porra, deu duas pichotadas horrorosas, Felipe Luiz não jogou bem, o Rodinei não jogou bem, então a nossa linha de defesa não conseguiu jogar. O meio-campo estava absolutamente desorganizado. A gente viu que não tinha um poderio de marcação, o time estava tentando infiltrar pelo corredor central e perdia a bola e não conseguia recuperar com rapidez, o que acabava ocasionando um contra-ataque do Fortaleza. Então, o Mateusão entrou, não estava bem. A gente viu que a meiuca não conseguiu funcionar. Essa bola não conseguia chegar. Então, assim, essa pergunta que você fez, para mim, não está virando abóbora. Hoje foi um jogo em que a gente estava sem peças fundamentais. Não foi o que aconteceu com o Renato. Renato não teve problema de contusão, não teve problema de seleção. Renato estava com o time completo. O problema, para mim, na época do Renato, foi dele. O problema foi da não variação tática, que ele não tem nenhuma. Né? E o Dorival hoje estava refém de um time que não conseguiu se comportar com as peças que hoje estavam presentes. Petit, eu vou repetir a pergunta para você que fiz ao nosso Dorival Nazário. E tá dando retorno aí, Petit. Queria lembrar a galera que está aí na live para deixar a coletiva do Dorival Júnior. A gente vai perguntar para ele o que está acontecendo com o Flamengo, né? A gente quer ouvir aqui, a gente vai botar na tela. Mas, Petit, o Renato Gaúcho. Tá dando retorno? Tá feio, hein, Petit? Quem que você contratou o Roberto Nazário como técnico de informática essa semana, Paulo Henrique Petit? Foi isso? Tá brabo aqui, cara. Tá brabo. Tá Agora brabo voltou. meu telefone aqui. Chama o Iago. Iago, vem cá resolver. É como o Nazário resolve. Petit, Renato Gaúcho começou voando no Flamengo, goleava todo mundo, lembra? Depois acabou, passou o período de empolgação, a gente caiu na real, o time era limitado, não sabia o que fazer com a bola, os técnicos adversários sabiam já o que o Renato ia fazer e acabou a era Renato Gaúcho. Terminou com aquele fim melancólico lá na Libertadores. A gente está com esse trauma, né, de final de Libertadores, sabe que vem um Filipão retranqueiro pela frente daqui a um mês, menos de um mês agora para a final. E o Dorival Júnior estaria virando abóbora tal qual o Renato Gaúcho já? Não se compara com o Renato, não. Esse time do Flamengo hoje o Flamengo joga com time D, cara. O Flamengo hoje não tinha quem colocar em campo, não tinha um time treinado e outra, né? Foi o que eu falei aqui no pré-jogo. O adversário vem jogar contra o Flamengo como se fosse a final de campeonato. É só você ver a comemoração do gol da virada. Todo mundo se abraçando como se fosse um título, como se tivesse ganho uma final, como se fosse jogar aí uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O adversário se comporta contra o Flamengo muito diferente. O Flamengo, para enfrentar esses adversários, o Flamengo tem que ter um time competitivo. O time do primeiro tempo já sofreu um pouquinho e conseguiu jogar quando esses jogadores já cansaram, né? O Flamengo já não tinha mais quem colocar em campo, né? E o Flamengo começa a perder a primeira bola, muitos passes errados, e depois começa também a perder
a segunda bola. Aí ficou pressionado demais. A zaga hoje não fez uma grande partida, mas foi muito pressionada, né? Nos 10 últimos minutos aí, foi ataque contra a defesa, né? Então, o Flamengo não faz um bom jogo, mas pela pergunta que você me fez, não se compara. Pô. Hoje eu não tinha time para botar em campo. É diferente se o Flamengo hoje tivesse entrado com o time completo, né? Aquele time que a gente está acostumado, e esses jogadores, ou muitos jogadores hoje, não teriam nem oportunidade de estar em campo. Então, não se compara, não. Hoje o Flamengo realmente sofreu para ter um time para jogar.